Então, acho que uma das suas previsões mais sombrias é que agora estamos bem encaminhados para a Terceira Guerra Mundial. Eu só queria perguntar, por quê? O que você está observando? São possíveis gatilhos? Você analisa as reações em cadeia? Porque, como vimos nas duas guerras mundiais anteriores, uma coisa tende a levar a outra e acabamos sendo arrastados. E não parece haver um botão de reversão em nenhum momento. Então, o que exatamente você está avaliando? Ok. Então, minha primeira evidência é a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada há 1 ou 2 semanas. Está muito claro que os Estados Unidos, talvez há 4 anos, viam o mundo como algo que poderia ser organizado e coordenado por organizações multilaterais. O importante era que os Estados Unidos fossem o executor, o policial, garantindo que todos obedecessem a uma ordem internacional baseada em regras. Neste documento, Trump é muito claro, essa ordem se dissipou. Ela acabou. Agora, a única coisa que importa é o interesse nacional próprio. Portanto, os Estados Unidos precisam proteger seu próprio interesse nacional, e isso significa, principalmente, proteger o hemisfério ocidental, o que eles chamam de doutrina Monroe. Existe algo chamado de corolário Trump da doutrina Monroe, que significa que Trump vai querer impor essa doutrina de forma ativa. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China avançaram demais na América do Sul, especialmente a China, que possui muitos acordos de investimento e comércio com a região, beneficiando a população local. Mas os Estados Unidos sempre acreditaram que a América do Sul é território americano, e agora vão proteger esse território. É por isso que estamos vendo a escalada na Venezuela. Estamos vendo cerca de 10% dos ativos navais dos Estados Unidos se consolidarem no Caribe. Recentemente, houve uma escalada clara. Forças americanas basicamente tomaram um petroleiro venezuelano e o desviaram para Houston, no Texas. Ao impor a doutrina Monroe, os Estados Unidos entram em conflito com toda a América do Sul. Porque quando os Estados Unidos ameaçam a Venezuela, Brasil, Colômbia e México, todos esses países veem sua soberania sendo violada. Essa é a primeira evidência. A segunda evidência é, obviamente, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra está essencialmente terminada. A Rússia está avançando no campo de batalha. O moral na Ucrânia entrou em colapso. Cerca de 100.000 soldados ucranianos desertaram. Milhões fugiram para o exterior. A Ucrânia não tem mais mão de obra, recursos ou força de vontade para continuar essa luta. Ao mesmo tempo, os europeus insistem que os ucranianos continuem lutando. Houve conversas sobre confiscar cerca de 210 bilhões de euros em ativos russos e entregá-los diretamente à Ucrânia. Eles desistiram dessa ideia ao perceber que seria suicida. Agora, estão prestes a conceder entre 100 e 100 bilhões de euros em empréstimos sem juros para manter a guerra. O motivo é simples. A Europa precisa entrar nessa guerra em algum momento e teme que, se houver um tratado de paz, a Rússia consolide seus ganhos e use os recursos ucranianos para desafiar a supremacia europeia. Esse é o segundo grande fronte. Depois, temos o Oriente Médio, onde vemos uma escalada contínua entre Israel e Irã. Houve acordos de cessar-fogo assinados entre Israel e diferentes partes, como Hamas e Hezbollah, mas Israel parece não ter compromisso real com esses tratados. Há sinais claros de que Israel planeja atacar o Hezbollah, e o cessar-fogo com o Hamas não deve se sustentar, porque o Hamas não vai concordar em entregar todas as suas armas. Se o fizer, será eliminado. O Oriente Médio tende a se inflamar ainda mais. Tivemos um tiroteio envolvendo um físico nuclear e depois a tragédia em Bondi Beach, na Austrália, onde 16 pessoas morreram. Israel culpa o Irã sem apresentar evidências. Agentes do Mossad voaram para a Austrália para participar da investigação, e tudo indica que tentarão atribuir a responsabilidade ao Irã. Em todo o mundo, estamos vendo o potencial para grandes conflitos em 2026. O que está mudando, como você sugeriu, é toda a ordem mundial. Historicamente, uma nova ordem mundial só se consolida após uma guerra mundial. Quando há uma grande redistribuição de poder, o sistema internacional tem pouca capacidade de se reformar pacificamente. A ordem pós-Guerra Fria foi baseada em hegemonia.
Essa hegemonia acabou. Agora vivemos um mundo multipolar. E é quase impossível fazer uma transição pacífica, porque a velha ordem precisa encontrar um novo equilíbrio de poder. As regras do jogo estão mudando, mas ninguém aceita isso. O Ocidente afirma que China e Rússia não podem estar em seu quintal, mas continua atuando no quintal deles. Não existem regras aceitáveis. As instituições precisam mudar. A segurança não pode mais se basear apenas em dominação e dissuasão. Na Europa, a narrativa dominante é infantil. Tudo estava bem, a democracia se espalhava, até que o mal apareceu, personificado por Putin ou Xi Jinping. Isso precisa ser destruído para que a paz retorne. No fundo, é apenas o desejo de recuperar a hegemonia, sem qualquer estratégia real. Antes da chamada ordem liberal baseada em regras, o que existia era intimidação, exploração e colonização do resto do mundo. Por 20 anos, a OTAN se expandiu em direção à esfera de influência russa, ignorando alertas constantes de Putin. Essa arrogância forçou a reação russa. A China, por sua vez, foi a fábrica do mundo, elevando o padrão de vida ocidental. Após a crise de 2008, os bancos centrais exigiram que a China investisse massivamente em infraestrutura. Agora, os Estados Unidos querem que os consumidores chineses se endividem como os americanos fizeram. A China se recusa a abrir mão de sua soberania. A história se repete. A Grã-Bretanha, nos últimos 200 anos, causou conflitos no continente euroasiático para preservar sua hegemonia marítima. Hoje, os Estados Unidos adotam a mesma lógica. A China precisa dos recursos da América do Sul, especialmente do Triângulo do Lítio, Chile, Argentina e Bolívia, que concentram cerca de 50% das reservas globais. A China investe em infraestrutura, estradas, portos. A América do Sul aceita. Os Estados Unidos não podem permitir isso e passam a usar seu poder naval para interromper o comércio global. Isso é pirataria. No fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes plantou as sementes da Segunda Guerra. Mas hoje, se você diz que a Rússia foi provocada, é imediatamente cancelado. A invasão foi provocada de todas as formas possíveis, mas admitir isso virou tabu. Hoje, empurrar a Rússia para a Ásia não a isola, empurra diretamente para os braços da China. Isso cria uma nova Eurásia integrada, algo que o Império Anglo-Americano teme profundamente. O grande pesadelo é uma aliança entre Rússia, China, Irã e, futuramente, Índia. O Irã é o pivô central desse sistema continental de comércio. É por isso que os Estados Unidos buscam uma mudança de regime no Irã. Não precisam vencer uma guerra. Precisam criar caos suficiente para impedir essa aliança. Por isso, em 2026, veremos uma escalada no conflito entre Estados Unidos e Irã, com Israel atuando como cão de ataque. Quando essa complexidade é vendida ao público, ela vem disfarçada de slogans simplórios, como direitos das mulheres. Qualquer evento vira pretexto para gerar indignação pública contra o Irã. Historicamente, todas as guerras começam como guerras limitadas e acabam fora de controle. Foi assim no Vietnã. E pode ser assim novamente. Um dos principais pontos de tensão será a Venezuela. Trump não fala em guerra, mas em combate ao narcotráfico. Todos sabem que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. A intenção é transformá-la em um vassalo econômico. Essa guerra pode começar limitada, mas tem potencial de escalar rapidamente. Se a Venezuela cair, Cuba e Nicarágua vêm em seguida. Para o Brasil, o recado é claro: o alvo real pode ser você. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Se a Venezuela cair, todos caem juntos. Por isso, não é impossível imaginar países sul-americanos enviando apoio secreto à Venezuela. Esse é o cenário.